E aí galera, meu nome é Walter e a gente está junto para entender hoje como é que a gente tem que estudar história. A gente fica pensando, como é que eu estudo matemática, como é que eu estudo física, mas história, a galera pensa que é só pegar um livro, ler e pronto, está estudado. Mas aí vai ser muito difícil, porque você lê um livro inteiro e pensa, o que disso tudo que eu tenho que lembrar? Então hoje a gente vai fazer um truque, um esqueminha, para que você consiga entender como estudar história de modo rápido e sem ficar com essa loucura na cabeça. Eu vou ter que lembrar do livro inteiro. Você não vai ter que lembrar do livro inteiro, você não vai ter que lembrar das datas e nem de todos os nomes, beleza? Então acompanha a gente aqui, que agora você vai entender como é que se estuda história. E aí, se liga nessa história! Então por onde a gente começa? A gente tem que ter em mente que história é o estudo do passado humano. Ah, então é só entender o que ele fez no passado e acabou? Não. A história serve para que a gente entenda o presente. Peraí, é passado ou é presente? Os dois. Nós partimos deste presente para entender o que o ser humano já fez e a partir de toda essa experiência a gente pode evitar cometer os mesmos erros e tirar uma diretriz para o futuro. Né? A gente pode calcular o que dá para fazer a partir dessa realidade que nós temos. A história, então, ela é fundamental não apenas para conhecer o passado, mas para você entender o que é possível você fazer no seu presente, na sua vida. Tranquilo? Então vamos nessa. Como estudar, então, tudo que o ser humano fez? Né? Primeiro, não dá para estudar ser humano por ser humano. A gente ia ficar louco. Então a gente tenta estudar a sociedade que aquele grupo de seres humanos pertenceu. E como é que se estuda uma sociedade, né? Eu consigo estudar uma planta porque eu vejo a planta. Eu consigo estudar matemática porque eu vejo os números. E a sociedade, será que dá para ver? Será que só abrindo a janela da sua casa você consegue enxergar a sociedade? Será que um grupo de pessoas basta para você chamar de sociedade? Então você vai num estádio, né? Imagina um estádio de futebol cheio. Nós temos uma sociedade ali? Não, nós temos uma parte de uma sociedade. Então o que é sociedade se não dá para enxergar? Não é tão simples, mas eu vou te ensinar um truque para você começar a enxergar a sociedade. E se eu disser que a sociedade é como se fosse uma mesa e ela tem 5 pés, ela tem 5 pilastras, estruturas que não deixam essa mesa cair. E isso é a tal sociedade. Vou te ensinar então a enxergar essa sociedade a partir desses 5 pés. A hora que você enxergar essas 5 estruturas dessa mesa, você consegue enxergar então toda a sociedade. Vamos partir então pela primeira estrutura social, chamada política. Ih, política é chato, não gosto. Quando vem horário eleitoral eu troco de canal. Eu sei que parece chato pela TV, mas política não é só quem te governa. Política não é só um partido ou outro partido. Na verdade, se eu te disser que tem política até na sua casa... Esquisito, né? Vamos lá então, conceito básico de política. Política é a tentativa de entender o que é possível fazer hoje. Ué, é só isso? Praticamente. Quer ver? Se você está na sua casa, pensa, você sabe as regras dela, a da sua casa. Você sabe que horas você pode comer, você sabe quanto tempo você pode ficar no banho. Ora, são regras da sua casa. Portanto, é a política da sua casa. Você sabe quem manda e quem obedece. Até na sua casa tem política. No seu bairro também. Você sabe até que horas da noite você pode fazer barulho e até que horas não é legal fazer barulho. O que você pode fazer na rua e o que você não pode fazer na rua. São as regras do seu bairro. É a política do seu bairro. Temos a política da cidade, temos a política do país e temos uma política mundial. Então olha que doido, né? A política nada mais é do que o conjunto de regras que nós mesmos estabelecemos. Esquisito. Mas, a partir de agora, você vai estudar um texto de história e você vai grifar tudo aquilo do texto que você percebeu que está falando de regra, que está falando de política. Falou de regra, quem manda, quem obedece, quais são as regras do jogo, vai estar falando de política. E é fundamental para você passar em qualquer vestibular, identificar qual parte do texto é político. Tranquilo? Então, bora para a segunda estrutura social. Essa é economia. Vixe! Economia é a hora do cifrão, né? É a hora que realmente no jornal ninguém aguenta, tira, porque vai falar de dólar, vai falar de bolsa de valores e a gente fica maluco. Só que economia também não é só essa economia que aparece no jornal. De um modo bem simples, economia pode ser entendido como todas as escolhas que você faz para conseguir se sustentar. Por exemplo, se você morasse no meio de uma fazenda, lá no campo, longe de toda forma de urbanização, você está lá no meio do campo e você tem que fazer o que para sustentar? Provavelmente plantar, provavelmente agricultura.
Então, sua forma de sustento, a sua economia, é a agricultura. Agora, se você vive numa cidade, a sua economia vai ser outra. Provavelmente, para você se sustentar, você tem algum tipo de trabalho que presta serviço, ou um trabalho no meio de uma indústria, produzindo um objeto. Então, veja, economia nada mais é do que o modo que você escolheu para se sustentar. Só que em história, eu não vou poder dizer a economia de cada pessoa. Eu vou escolher a economia de cada sociedade. O Brasil, portanto, como é que o Brasil se sustenta perante o mundo? Gente, o Brasil ganha mais dinheiro vendendo o quê? Comida. Então, se eu tivesse que classificar a economia brasileira, seria ainda uma economia agrícola. Agora, se eu pegar um país industrial, a economia dele vai ser indústria. E os Estados Unidos, que é um pouco de tudo? Você pode citar todos os elementos, mas não esquecer que a maioria da economia dos Estados Unidos gira em torno de prestação de serviço e bens de consumo também. Então olha que louco, né? Você não precisa ter uma única forma de economia. Você pode, ao mesmo tempo que você planta para comer, você pode também fazer um trabalho num escritório. Então você tem dois tipos de economia, beleza? Economia nada mais é do que o modo que você utiliza para se sustentar. No caso, o que a sociedade faz para se sustentar. Beleza? Terceira estrutura social. A terceira estrutura social ela tem um nome interessante, chama sociedade. E como é que eu vou entender sociedade a partir de uma estrutura social chamada sociedade? Muita calma. Essa estrutura social chamada sociedade nada mais quer saber do que o posto social de cada um. O que você faz para que a sua cidade, para que a sua sociedade se mantenha ou até evolua? Por exemplo, o meu trabalho é professor. Então, esse é o meu posto social. Eu, como uma peça de quebra-cabeça, eu faço parte de todo esse quebra-cabeça, ajudando algumas pessoas a entenderem melhor história. E o seu posto social, qual que é, né? E para entender a sociedade num todo, você vai ter que ver, a maioria do Brasil, por exemplo, trabalha onde? Qual é o posto social dessa galera? Ah, nós temos muitos camponeses, nós temos muitos comerciantes. Então, dependendo do tanto de gente que trabalha naquela função, você vai ter aquela sociedade, aqueles postos sociais, aquelas camadas sociais, tranquilo? Então, agora, quarta estrutura social. Essa a gente chama de religião. E agora? Como falar de religião, né? Perigoso? Nem tanto. Bem simples, na verdade. Religião é o conjunto de crenças que aquela sociedade tem. Mas no Brasil tem um monte de crença diferente. Ótimo. Então nós dissemos que a religião do Brasil ela é extremamente miscigenada. Nós não temos uma única religião, uma única crença, uma única fé. E você não precisa ser religioso para entender qual é a religião do seu país. Não é verdade? Você pode entender a maioria da galera tem qual crença. Então, predominantemente, a religião daquele país pode ser qual? Muçulmana, católica, espírita e por aí vai. Beleza? Então, olha que fácil, gente. Quinta e última estrutura social. Essa chama cultura. Cultura? Ah, já sei. Cultura é aquela galera, né? Que gosta de ler bastante. Aquele povo que a gente fala, pô, esse cara tem cultura. Na verdade, não. Cultura é muito mais abrangente que isso. Tudo que você produz, tudo que você cria, até mesmo suas ideias, podem ser entendidas como cultura. Peraí, então quer dizer que funk é cultura? É. Louco, então agora eu posso dizer que eu tenho cultura. É, você pode dizer que tem cultura. Qualquer livro que você leia, qualquer música que você ouça, qualquer ideia que você tenha faz parte de cultura. E como no Brasil você tem muitas culturas variadas, é por isso que a galera fala que o Brasil é rico em cultura. Nós temos tantas sociedades diferentes dentro desse mesmo país. Beleza? Então, cultura é aquele costume que você tem. Então, se o brasileiro tem costume de conversar bastante, ótimo, é um elemento cultural do Brasil conversar, se socializar. Beleza? Então, sim, qualquer tipo de costume que você tenha pode ser considerado cultura. Infelizmente, a galera hierarquiza essa cultura e diz que algumas culturas são boas e outras não são, né? Então, se você estiver ouvindo funk na rua, a galera vai lá, ai, credo, tá ouvindo música ruim. Mas, se você for entender ao pé da letra, a cultura é todo tipo de manifestação. Então, sim, aquele cara que está ouvindo aquela música está manifestando sua cultura também. Beleza? Galera, espero que tenha te ajudado. E, para finalizar, pega um texto de história agora e aí você vai classificando. Ó, esse parágrafo aqui está falando de regra, está falando de política. Aquele ali já está falando de agricultura. Então, é a forma que alguém se sustenta. Economia. Esse aqui está falando do trabalho deles. Sociedade. A crença deles, religião. Os costumes gerais deles, como crença na vida após a morte, ou a forma que a pessoa escreve, ou a língua daquela sociedade, tudo isso é cultura, beleza? Muito obrigado, até a próxima, gente.